Bandeirantes e Globo trocando farpas por conta de uma indireta em um jornal, emissoras vindo reportagem para atacar a concorrente. Tretas entre emissoras sempre existiram desde que o mundo é mundo, quem tá com a audiência mais alta, quem tá perdendo, desde barraco no ar a treta nos bastidores. Hoje a gente vai ver algumas dessas confusões. Então vamos lá ver isso comigo. O Aqui Agora fazia muito barulho e a Globo, que vinha perdendo audiência, resolveu fazer a mesma coisa. Gabriel Prioli, que foi editor de jornalismo da Globo em São Paulo, disse ao livro Biografia da Televisão Brasileira que as derrotas do SPTV eram diárias. E apesar de todas as cobranças, não tinha como um jornal de 10 minutos enfrentar um programa com aquelas características. Até que veio a decisão de jogar o mesmo jogo. Um dia derrubamos toda a pauta para só destacar a polícia e problemas da cidade. Foi uma ordem, vamos fazer em 10 minutos o que eles fazem em 70. Foram 2 meses ali, e a Globo recuperou a audiência. Depois de um tempo, quando paramos de apanhar, podemos voltar à normalidade. O canal alemão RTL Plus decidiu exibir Twin Peaks e deu certo, teve bastante repercussão e havia um mistério que movia a trama, quem havia dado cabo da Laura Palmer. O sucesso da série incomodou a concorrente Sat1, que não gostou nem um pouco disso, então eles resolveram aprontar alguma coisa para estragar esse sucesso. Anunciaram na imprensa, Sat1 ajuda o público da RTL Plus. Os telespectadores que colocaram no canal 176 encontraram a seguinte mensagem: querido RTL Plus, não fique triste, a Sat1 está ajudando seus espectadores a curtirem Twin Peaks. Quem deu cabo da Laura foi... Enfim, eles revelaram quem tinha sido e a mensagem continuava com detalhes explicando o que a Laura Palmer queria, ou seja, o mistério foi pras cucuias. A RTL Plus processou a concorrente alegando que a série foi exibida em mais de 50 países, que sempre houve jogo limpo, que havia sido uma traição e um ato desesperado por alguns índices de audiência. Já a Sat1 não achou nada ruim em sua atitude e até fez uma sugestão à concorrente. Já que a RTL dublou a série, por que não dublar um outro malfeitor? A Globo e a Record estavam em uma treta gigantesca em 1995, depois da exibição de uma matéria no Jornal Nacional. Edir Macedo supostamente estaria ensinando como tirar dinheiro de fiéis. Como um técnico falando para o seu time, Edir Macedo ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações e se refere aos fiéis com deboche. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde está abrindo o sinal? É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Você tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça e quem quiser dar, dá, quem não quiser não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Todo dia aparece 2.000, 3.000 na oferta. Ah, tá vendo aí? Tá vendo? Esse não tem dinheiro, esse cara aí. Um pastor da Universal, segundo a Folha de São Paulo, usou a Record para fazer críticas às organizações Globo e ao seu proprietário. O vice-presidente de operações da Globo foi chamado de capeta no programa 25ª Hora. Imagine se nós não tivéssemos a TV Record para nos defender. Estaríamos desgraçados, destruídos. Ninguém ia querer colocar isso. Eu fico pensando em quanta gente nesse país já foi destruída pela Rede Globo por não ter oportunidade de expressar a verdade, de chegar diante das câmeras e contar as coisas como elas são. Nós vamos passar aqui cenas de um filme que mostra como a Globo foi montada, o que aconteceu nesses 30 anos, o conluio, o autoritarismo, a falta de respeito à dignidade do povo brasileiro. Pastor Ronaldo Diniz. Vamos ao truque da Globo em mais uma matéria. Vamos lá. Sérgio Chapelin diz o seguinte: exibe uma nota de $100, como se eu nunca tivesse visto uma nota, deslumbrado com uma nota de $100. E vocês viram que é uma nota de $1. Agora vamos ao truque, porque isso não é nada. Enquanto a Globo vetou a participação dos seus contratados em qualquer programa da rede adversária, então ninguém podia aparecer lá na Record.
A emissora lançou Decadência, uma minissérie que tinha como protagonista um pastor evangélico corrupto, que nas entrelinhas seria aí uma crítica ao Edir Macedo. A Record então continuou usando o programa 25ª Hora para discutir o papel das organizações Globo na sociedade. A Fundação Roberto Marinho. O Roberto Marinho, com o seu sistema, ele tem o poder de construir e de destruir reputações. E passou então a colocar como norma a má conduta, o mau comportamento, destruindo os lares. Aliás, o senhor Roberto Marinho não investe um tostão do próprio bolso. Ele sempre mama nas tetas do governo. Em 2003, o SBT comprou Scooby-Doo e os Flintstones, pressionando a Warner para tirá-los da Globo. Já a Globo resolveu dar o troco e pegou os Simpsons e o Pica-Pau, que estavam na emissora há décadas. Em 2012, o diretor do programa TV Xuxa, Mário Meirelles, tuitou: "Atenção retardados que estão assistindo Pica-Pau, começou TV Xuxa." Depois: "Tá bom, atenção idiotas que estão assistindo Pica-Pau, começou TV Xuxa, sua única esperança de sair dessa lavagem cerebral." E continuou fazendo alguns comentários bem ofensivos. Lógico que ninguém gostou, todo mundo caiu em cima, virou uma grande polêmica e a Record resolveu preparar uma matéria dizendo que o Mário teria insultado o telespectador e afirmaram que ele tinha dito isso porque o Pica-Pau ganhava direto do TV Xuxa que a Globo exibia. A polêmica do Pica-Pau. Nesta semana, fãs de todas as idades ficaram perplexos ao serem ofendidos por um diretor de TV. 790 mil telespectadores chamados de retardados. Famílias inteiras que assistiam ao desenho do Pica-Pau em pleno fim de semana. O motivo das ofensas é simples: a audiência da Record, que transmite o Pica-Pau. Na faixa de confronto direto com o TV Xuxa, o Pica-Pau venceu com folga. Veja os números do Ibope do Rio de Janeiro. Entre as 3h10 e as 3h24 da tarde, o desenho registrou 8 pontos de média. O TV Xuxa teve 5 pontos. Meirelles continuou: "Vou dormir feliz e preocupado, pois existem mais idiotas e retardados do que imaginava." Não é de hoje que o Pica-Pau incomoda os programas concorrentes. Veja algumas das manchetes. Pica-Pau tem vitória histórica sobre esporte espetacular. Xuxa pese para desenho do Pica-Pau na Record. Em 93, a Bandeirantes trocou farpas com a Globo por conta de uma indireta. Naquele ano caiu o ministro Eliseu Rezende. Às 10h33 do dia 19 de maio, durante um intervalo de um jogo de futebol, a Band anunciou em primeira mão que o ministro iria cair. Após o jogo, por volta das 11h45, Lilian Whitfield entrou no ar pela Globo dizendo: "Enquanto São Paulo mandava uma chuva de gols em cima dos chilenos, Brasília viu uma chuva de boatos. Boatos sobre ampliação da reforma ministerial que poderiam até incluir Eliseu Rezende." Segundo a Folha de São Paulo, o chefe do departamento de jornalismo da Bandeirantes, José Uchoso, não gostou nem um pouco disso. Aquilo nos soou como uma provocação, parecia que a Globo estava nos desmentindo. A Bandeirantes decidiu agir e à 00h40 o âncora Chico Pinheiro abriu o Jornal da Noite na Bandeirantes dizendo: "A falta de informação oficial fez muita gente pensar que era mais um boato em Brasília, mas a verdade é que Eliseu Rezende caiu." Segundo o âncora, a fonte preferiu não se identificar. Minutos depois, o Jornal da Globo anunciou a saída do Eliseu. Lilian Whitfield disse à Folha: "Sabíamos da demissão desde o início da noite, mas por fontes extraoficiais. Assim que a Bandeirantes soltou a notícia, telefonei para o Francisco Bacher, o porta-voz de Itamar Franco, que não sustentou. Quando dei aquela chamada, o alvo não era Bandeirantes, só quis alertar o telespectador de que mais cedo ou mais tarde haveria uma bomba em Brasília." Em 2001, ocorreu um encontro internacional de TV no Rio de Janeiro, onde esteve presente o então diretor de jornalismo da Globo de São Paulo, Amaury Soares, e o Boris Casoy, âncora da Record. E os dois não se deram muito bem. Soares discutiu a isenção do jornalismo na TV e para ele só tinha cobertura independente, cuja fonte de renda só vinha de anunciantes. A Globo é a única que sobrevive exclusivamente dos intervalos comerciais. Casoy não gostou e falou: "Gostaria de lembrar
lembrar que a minha emissora vive também de anunciantes, tem lá suas ligações com a Igreja Universal, do mesmo jeito que a Globo tem com bancos e fundações. Soares esperou e quando Casoy terminou de falar, ele pediu o microfone e disse: quero lembrar que há processos contra a Record que investigam o uso de dinheiro da igreja na compra das emissoras. O Casoy disse: e como a Globo comprou tanta coisa e construiu seu império, há vários processos contra a emissora por motivos similares. Soares então disse: a Globo não tem dinheiro que vem de sacolinha de igreja. A TV Celsior fez uma coisa impensável para os dias de hoje, contratou quase todo mundo da emissora concorrente. Esse caso aconteceu em maio de 62. E para você ter uma ideia do tamanho desse estrago, a TV Rio, a atingida, mal conseguia produzir os programas depois disso. João Batista do Amaral Filho nunca se esqueceu disso e disse ao livro Um País no Ar: eles levaram 400 funcionários nossos em um só dia, inclusive a telefonista e o barbeiro. Não eram 400 funcionários. Ele está exagerando esse número. Boni conta em seu livro: formou-se uma fila para assinatura dos contratos e cada um que era chamado dizia o quanto queria ganhar. Sem discussão, os contratos iam sendo datilografados e assinados. Vararam a madrugada contratando gente, esvaziaram a TV Rio, dirigida pelo Walter Clark, que acordou com meia dúzia de pessoas no elenco inteiro da emissora. Ele ligou para mim quase chorando, tive de jurar que não sabia de nada e não sabia mesmo. Foi o que eu chamo de a noite de São Bartolomeu. Não que eu fosse contra a contratação do Chico do Manga e de todo aquele pessoal, mas na calada da noite, escondido, era inaceitável. Supondo que o Edson havia participado de tudo, reclamei com ele, o que deu origem a um longo bate-boca. Até hoje não sei se é verdade ou não, mas ele negou enfaticamente que soubesse de algo. O livro Glória em Excelsior conta: o êxodo foi tão grande que o Canal 13 teve dificuldade em manter a sua programação no ar na primeira semana. A Excelsior Rio contratou esses artistas porque queria apresentar-se na sua inauguração não só com uma programação definida, mas também com elementos de sucesso que lhe garantissem audiência. O fato provocou uma verdadeira briga entre as duas emissoras. A TV Rio, para não perder totalmente seus artistas, resolveu reagir contra a Excelsior, pagando salários ainda mais altos. A disputa não foi apenas referente a profissionais, mas também a programas, ou seja, as séries cinematográficas norte-americanas. Os Intocáveis, por exemplo, inabalável sucesso de audiência da TV Rio, teve suas novas séries compradas pela TV Celsior diretamente nos Estados Unidos, causando mais um prejuízo à programação e à popularidade do Canal 13. Em 18 de dezembro de 1955, a TV Tupi provocou a Record. A Record, por mérito do chefe da equipe técnica, Reinaldo Paim, havia conseguido abrir um ponto na serra de Paranapiacaba para realizar a primeira transmissão intermunicipal de televisão entre São Paulo e Santos. Essa informação, ninguém sabe como, vazou para os técnicos da Tupi, que conseguiram passar o jogo entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, Baixada Santista, antes da concorrente. Os locutores da TV Tupi, no dia seguinte, numa clara referência à Record, anunciaram o novo slogan da TV: TV Tupi 70 km à frente. A Record passou a arquitetar o troco, que passou a ser feito por Pipa de Amaral, que tinha inaugurado a TV Rio. Eles passaram a pensar em fazer uma transmissão direta do Rio para São Paulo. Os técnicos da TV Rio Canal 13 escolheram um ponto no alto da Serra de Mogi das Cruzes. Essa era uma segunda tentativa, já que a primeira não havia dado certo, com apoio da Record. Tudo porque o slogan da TV Tupi martelava na cabeça do Paulo Machado: leve a melhor equipe pro Rio, só volte de lá quando eu puder ver a praia de Copacabana do televisor da minha casa. E avise o diretor de TV para preparar um novo slogan para a TV Record, 500 km à frente. Todos os funcionários se mobilizaram. Paulo Machado mandou buscar nos Estados Unidos especialistas da RCA para saber se essa ideia de fazer uma transmissão daquele porte não passava de uma loucura do Pipa. Os americanos disseram que não tinha como realizar uma transmissão daquela. A equipe de Reinaldo Paim ia atrás enquanto isso, e acharam um ponto na Serra do Corcovado que era bom para iniciar as operações. No dia 26 de maio de 1956, pela primeira vez, todos viram em São Paulo imagens da praia de Copacabana. Um mês depois, a Record repetiu o feito, dessa vez transmitindo ao vivo para São Paulo o jogo amistoso entre Brasil e Itália no Maracanã. Por ordem de Paulo Machado, a festa nas emissoras unidas não tinha dia para acabar. Com telas de galinheiro, ele desbancara o Império de Chateaubriand, que teve de aguentar não só as provocações da Record, que colocaram no ar um índiozinho, símbolo da Tupi, tentando achar com uma lupa o Canal 7.
internet, como o novo slogan da concorrente buzinando em seu ouvido: TV Record 500 quilômetros à frente. O diretor-geral da SA, que duvidou dos brasileiros, entregou pessoalmente um besouro de ouro em homenagem à Record. O BNDES havia concedido empréstimo para que as organizações Globo saldassem algumas dívidas e a Record preparou um repórter Record só para falar sobre o assunto, atacando a concorrente. No programa, a Record apresentava o BNDES como o ralo do dinheiro público e criticava o empréstimo como uma forma de salvar, entre aspas, o Grupo Globo endividado. E disseram que se solidarizavam com os pequenos empresários que, em vão, lutavam há anos por ajuda financeira do governo. O BNDES se defendeu dizendo que o projeto de socorro à mídia não partiu dele, mas sim de 13 entidades do setor, que o banco sequer foi ouvido pela TV e processou a emissora pedindo um direito de respostas. Para o BNDES, a Record pintou o banco como responsável pela pobreza do país. A Record foi condenada a exibir em rede nacional um programa produzido pelo BNDES em resposta às acusações feitas pela emissora. Porém, o Tribunal Regional Federal acatou o recurso da Record e derrubou a decisão judicial. No final de 2005, o BNDES chegou a um acordo com a emissora e, em vez de exibir o tal direito de resposta de 20 minutos, a Record faria 40 inserções de 30 segundos de comerciais do banco de graça. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixa um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!